Com a quarta rodada do Campeonato Brasileiro terminada, o Clube do Remo está efetivamente no G4 após essa vitória histórica e inédita sobre o Coritiba. Vamos falar sobre essa partida, mas mais ainda, vamos fazer um exercício sobre o que o Clube do Remo precisa para se manter na parte de cima da tabela e com essa competitividade. Chega mais com o RemoCast. E antes desse bate-papo, aqueles 3 recadinhos iniciais. Deixa o like aqui nesse conteúdo, isso ajuda pra caramba o algoritmo entender e entregar ele para cada vez mais remistas chegarem por aqui e fazer esse debate com a gente. Te inscreve no canal se ainda não é inscrito, se ainda não é inscrito, ativa o sininho para sempre receber uma notificação toda vez que a gente liberar um conteúdo novo por aqui. E para fortalecer essa parceria mesmo, dá aquela compartilhada no grupo de amigos, no grupo de amigas, do futebol, do Leão Azul, traz todo mundo para cá, para essa mesa que é bem democrática sobre o Leão Azul. Meu parceiro Igor Moraes tomou um chá de duende no Mangueirão durante a partida, tá de molho, mas não é por isso que a bancada do RemoCast vai ficar desfalcada. Chega mais Rodrigo Amadeu, que já é da casa e tá aqui hoje para bater esse papo sobre o nosso amado Clube do Remo. Tudo certo, meu parceiro? Salve, salve, galera do RemoCast. Boa noite, meu amigo Gilberto, os amigos aí do RemoCast. Uma satisfação, mais uma vez, estar aqui participando aqui desse bate-papo, dessa resenha com o Clube do Remo no G4, né, meu amigo? Quem diria? Segunda divisão começando, das iniciais, estamos aí no G4, né? Leão no G4 e sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre essa partida, porque o Leão entrou modificado, teve a mudança no meio de campo com a entrada do Dodô e também na zaga o Klaus voltou para a equipe titular, de resto, mesmo time que o Leão entrou contra o Curitiba. Meu parceiro Rodrigo, queria que tu analisasse um pouquinho essa escalação, aproveita e fala sobre o primeiro tempo do Leão, porque apesar do golaço do nosso artilheiro dos gols lindos, Pedro Rocha, que já tá merecendo música, o Remo passou sufoco no primeiro tempo, cara. Verdade, Gilberto, é verdade. Ontem realmente um jogo muito difícil. O Coritiba é um aspirante à Série A, né? Um time bem treinado, um time bem fisicamente. Ontem a gente conseguiu ver realmente um time que aspira acesso, né? Jogando, parece que estivesse jogando em casa, né? O Clube do Remo teve muitas dificuldades no primeiro tempo, não conseguimos jogar, fomos engolidos pelo meio campo do Coritiba. Essa substituição aí do Dodô, que eu imaginei quando o Dodô chegou, acho que em outras oportunidades aqui mesmo no RemoCast, falei que se tratava de uma grande contratação do Clube do Remo, porque eu vi o Dodô jogar no Fortaleza, embora tenha sido 6, 7 anos atrás, mas era um bom jogador, e infelizmente ele não conseguiu entregar aquilo que a gente esperava, né? Não vem fazendo boa sequência, saiu ontem muito chateado, acho que consigo mesmo com a sua atuação, e essa atuação dele foi fundamental para que o meio-campo do Clube do Remo não funcionasse. Você espera aquele jogador que aparece para o jogo, que distribui as jogadas ali, que seria essa função do Dodô, ele não conseguiu fazer isso. Muitas dificuldades na questão de saída de bola, errando bastante. Ali o Luan e o Jaderson um pouco sumidos do jogo. Então você vê uma dificuldade muito grande do Clube do Remo no primeiro tempo de sair jogando, né? E isso acabou nos colocando aí em uma condição de sofrer bastante ali no nosso sistema defensivo, sendo muito testado. A entrada ali do Reinaldo parece que ele, havia uma desconfiança da torcida em relação ao futebol dele, mas ele cresceu, né, nos últimos jogos, tomou conta ali da titularidade. Ele é o capitão do time, né, o Reinaldo, né? Tá usando a braçadeira de capitão. O Klaus retornou, embora eu tenha uma preferência melhor pelo Camutanga, mas eu acho que o Klaus ainda era dono da posição. O treinador tem aqui esse perfil aí de obedecer aí uma certa hierarquia, e o Klaus vinha jogando. Enfim, a zaga soube sofrer, de certa forma. Pegamos uma bola na trave ali, né? Algumas jogadas ali pelo Ronier, né? O número 11 deles, um belíssimo jogador, um jogador muito rápido, muito incisivo. O Clube do Remo teve muitas dificuldades em parar o camisa 11 do Coritiba, né? Tivemos essas dificuldades,
Mas parece que o Pedro Rocha, né, meu amigo? Esses treinamentos do Clube do Remo ali pela banda do Icuí parece que deram certo, né, meu? Balneário. A gente aqui, né, rapaz, ficava assim, se lamentando, vai para o Clube do Remo treinando aí nesses campos aí de pelada, e parece que isso deu certo aí pro nosso amigo Pedro Rocha, um homem desencantou, meu amigo. Achou aquele gol Galera, ali. é isso aí, meu amigo. Olha, galera, deixa aí nos comentários, tá, a tua opinião, porque, Rodrigo, eu vou de certa forma, concordar e discordar contigo. Porque eu concordo contigo que o Dodô, ele fez uma má partida, tá? Concordo contigo, mas eu acho que foi muito uma questão também da forma como o Daniel pensou o Remo para jogar esse jogo, e ele reconheceu isso na entrevista. Isso eu acho importantíssimo do treinador, que ele reconhece e a gente não pode reclamar de omissão, porque ele faz a troca. Quando ele vê que o time não, ele faz logo a troca. O Remo teve esse problema de construção de jogada, muitos chutões, muitas bolas perdidas. Logicamente, o Coritiba, uma equipe extremamente qualificada, só saía tocando o 11, mas o que mais me impressionou foi o 10, o Josué, o português. O Ele, Joé, cara, a bola o toca, jogador. gruda no pé dele, conseguiu envolver muito bem e atacar pelas laterais, forçando o Remo a tentar atacar pelo meio. E o Remo perdia muitas bolas. Com problemas de posicionamento, parece que não se entendeu muito bem ali a posição de segundo volante do Jaderson com a posição de armador do Dodô. Às vezes o Dodô estava muito lá na frente enfiado, às vezes o Jaderson muito lá na frente enfiado. Então o Remo passou esse sufoco complicado, fez a troca do Pavani, na minha opinião, na hora certa, absolutamente na hora certa, e naquela estocada, que golaço. Foi assim um gol que eu estava na cadeira, vi assim, bem de pertinho, foi um negócio impressionante que aliviou, né? Deu aquele alívio, a gente foi para o intervalo, ufa, fomos decisivos, fizemos o que tinha que fazer, veio sem mudanças para o segundo tempo o Clube do Remo, e eu vou te dizer, pelo posicionamento, ele modificou o posicionamento da marcação, começando lá pela frente, com a marcação principalmente do lado do Janderson, porque eles atacavam muito ali por aquele lado, nas costas do Marcelinho, com o lateral esquerdo deles, muito bom por sinal. O Bruno Melo. Não, o esquerdo, o lateral esquerdo O Bruno deles. Melo. Eu esqueci. Não O era Bruno outro, era outro nome, Caio. Não, daqui a pouco eu vou lembrar o nome desse cara. estava dobrando o lateral para o Bruno Melo também. Zeca. O Zeca. Era Zeca, o nome lateral esquerdo deles. Atacando muito por ali, fazendo dobradinha com o meu campista lá, com aquele 10. No segundo tempo, isso foi corrigido, tá? Pelo menos na primeira metade, até ele fazer as primeiras substituições. Que aí, ao meu ver, também o clube do Remo teve um problema ali no meio de campo, tá? Porque o Remo teve chances, não foi no início do segundo tempo? Teve chance ali com o Viseu, teve um cruzamento lá que o Janderson entrou de cara, mas não pegou muito bem na bola. Então, até ali os 20, 25, o Remo soube ter ali um pouco mais de controle do jogo até a substituição, que eu não entendi, para te falar a verdade, das 3 substituições. Entrou lateral direito, estreante Pedro Costa, depois tu fala qual é a nota dele. Entrou Madison, estreante no meio de campo, vais falar também sobre ele, eu quero saber o teu comentário aí, galera. E entrou o Adailton. Mas essa substituição do meio de campo eu não entendi, porque uma estreia de jogador, e o jogador, bicho, estava nervoso, muito chutão, posicionamento ruim. Foi aquele momento que o Coritiba voltou a ter domínio do jogo até ele reconhecer e colocar o Pedro Castro. Naquele momento ficou muito claro um jogador que tá com ritmo, tá sabendo como é que joga, e o outro jogador que tá estreando. Um dava chutão, o outro tenta colocar a bola no chão. E esse chutão é perigoso, porque a partir dos 25 o Remo entregou a bola pro Coritiba e a gente voltou a ter pressão, cara. Sim, é verdade, né? Essas substituições, na verdade, muito me estranhou também a permanência do Viseu ali na frente, né? Porque ele não estava conseguindo fazer aquele papel realmente de pivô, embora tenha conseguido ganhar algumas faltas, né? Mas eu creio que o Janderson estava sendo muito mais efetivo e eu creio que fizesse uma dobradinha ali, Janderson, Adailton, preocupasse muito mais a defesa deles e até essa rifada de bola pudesse tornar o contra-ataque perigoso com 2 jogadores de velocidade. Não sei se o Janderson ali de repente estava cansado, né? Agora, realmente, essa entrada aí do Madison, né? Entrou um pouco afoito. O Pedro Castro conseguiu centrar mais o time, sair mais com a bola dominada, tocando bola, tentando algumas jogadas, tentou ali umas estocadas ali pro Adailton, né? Conseguiu. Teve uma bola que ele colocou para Adailton, só que foi muito forte. Se realmente vai um pouco mais. O goleiro dele saiu, né? O Pedro Rangel. Se ele consegue colocar aquela bola para o Adailton, ele ia ficar de cara com o goleiro. Então, realmente, o
o Pedro Castro entrou muito melhor aí nessa dinâmica de meio campo do Clube do Remo. O lateral direito, rapaz, eu não tinha notado realmente essa mudança, mas esse é tanto Pedro que tem nesse time do Remo aí, tanto Pedro A que gente tá até confunde. a gente confunde Pedro Castro, Pedro Costa, Pedro Rangel. E eu não tinha percebido que a entrada desse lateral, rapaz, desse Pedro Costa, né? Pedro Costa, né? Isso, Não isso. comprometeu. Eu creio que o professor Daniel deve ter pedido para ele fazer um papel muito mais defensivo, né? Eu acho que fechar ali aquele corredor ali, principalmente pela condição do Ronier, que caía muito ali pelo lado esquerdo, né? Junto também com esse camisa 10 que fazia flutuação, estava pelos dois lados do campo. Tanto que eles conseguiram poucas jogadas ali pelo lado esquerdo. Eles conseguiram mais o quê? Alçar bolas na área, né? Mas jogadas efetivas e filtrações foi um pouco difícil. Então, eu creio que nesse primeiro momento, para o que o Daniel pediu, acho que foi uma boa estreia aí do Pedro Costa aí, ainda pela lateral direita, né? O Matos um pouco afoito, o Pedro Castro entrou com aquela consistência de sempre, você é um jogador candidato a titular, inclusive, desse meio campo do Remo aí, se de repente Concordo contigo. agora contra o Criciúma, de repente você precisa de um meio campo mais cadenciado que saiba sair para o jogo, com 3 volantes ali, Pedro Castro, Dodô e Jaderson, já fica ali um meio-campo um pouco mais seguro, né? Um meio-campo mais cadenciado, um meio-campo que toca mais a bola, muito mais qualificado. Que realmente o Dodô não tem entregado aí o que a gente tem esperado dele, né? Meu amigo, e é interessante tu fazer essa observação sobre o Viseu. Eu queria trazer essa discussão e eu quero muito saber teu comentário, galera. Deixa o teu comentário aí, porque a gente quer muito saber a tua opinião. Não esquece, já deixa o like no conteúdo para ajudar no algoritmo a entregar esse vídeo aqui para geral e te inscreve no canal. Não vai esquecer disso. Inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos falar de ataque. Vamos falar desse Felipe Viseu, porque eu acho que está dividindo opiniões. Na real, ele está dividindo opiniões. Eu vou dar aqui a minha. E eu quero saber também a tua, Rodrigo, porque eu acho que o Viseu ele faz um papel tático muito importante. E tudo é momento de jogo, tá? Tu citaste muito bem a questão no segundo tempo, né? Que ele já não estava tanto fazendo o pivô, que ele já estava no segundo tempo cansado. Mas no primeiro tempo, o Remo, no sufoco, que só estava chutando a bola, quando a bola chegava no Viseu para o pivô, ele conseguia segurar. Era o único jogador que conseguia segurar essa bola no pivô, sofrendo falta, tocando, e a questão do posicionamento. Pega o replay do gol. Pega o replay do gol. Isso aí, cara, tem sido recorrente. O posicionamento do Viseu levando a zaga e deixando espaço para o Pedro Castro entrar e fazer o trabalho de centroavante, já saiu o gol do Remo assim. No jogo passado, saiu o gol do Remo assim, no jogo contra o América. Então eu acho, galera, sim, tu vai deixar a tua opinião nos comentários, eu quero muito saber, mas eu acho certas críticas até de certa forma muito exacerbadas. Inclusive críticas, fazendo chacota de jornalistas que na verdade, torcedores que se travestem de jornalistas, torcedores da mucura que a gente sabe, fazendo chacota do time na internet, nas redes sociais, enquanto que lá do outro lado teve lance muito mais bizonho, tá? Para te falar a verdade. Mas esse ataque do Clube do Remo, assim, meu amigo, tá decidindo, diferente dos anos anteriores, está decidindo, e por isso que o Leão tá no G4. Pois é, e os números não mentem, né? Como diz aí os comentaristas aí, né? Jamais. Pois é, então você vê aí o ataque do Clube do Remo aí, em 4 jogos fez 6 gols, nos maiores ataques da competição, perdendo por o Atlético Paranaense, que é o líder do campeonato. E Desses temos o artilheiro do campeonato, não gols, temos esqueçamos o disso. artilheiro do campeonato com 4 gols, e nós temos 4 gols de um jogador do centroavante, e também um gol do Viseu, também contra a Ferroviária, 5 gols. Ou seja, dos 6 gols que nós fizemos, 5 foram da nossa linha de ataque dali do Clube do Remo. Em relação ao Viseu, a gente sabe que o Viseu veio de uma lesão, né? Contra o jogo agora contra o América Mineiro, ele teve uma certa dificuldade ali, né, física, principalmente, também o jogo foi daquele horário, realmente foi difícil para ele. Eu acho que ele melhorou um pouco em relação aos jogos anteriores, mas acho que assim, é um centroavante que sabemos do potencial dele, é igual ao Pedro Rocha. Muita gente aqui, eu creio que 90% do torcedor do Remo execrou o Pedro Rocha no Campeonato Paraense. Por a maioria dos torcedores, o Pedro Rocha tinha ido embora. Não presta mais, jogador medalhão, que não deu certo. Não faz gol no Santa Rosa, não faz gol na Tuna, vai fazer gol na Série B. Aquele comentário sorrateiro, raso, né? São dinâmicas de jogo diferentes, são técnicos diferentes, a preparação física é diferente, a motivação é diferente, tudo
é diferente do Campeonato Brasileiro da Série B. Lógico, você pode pensar, o time está tendo dificuldades, o time como um todo no Campeonato Paraense vai ter dificuldade também no Brasileiro. Até certo ponto faz um pouco de sentido. Mas você não pode individualizar, às vezes, a atuação de cada jogador e isso ser suficiente para você execrar o cara e dizer que ele não presta mais. Que isso foi feito com alguns jogadores do Remo, inclusive. Eu acho que o Viseu também, o Viseu, assim como o Dudu, não estão numa boa fase, mas são jogadores que eu acho que têm um potencial muito grande aí de lá na frente nos ajudar. Então, já pegando o gancho de um pouco disso aí, dessa tabela do Remo, o que fazer para o Remo conseguir manter essa posição aí do. Cara, a questão parece um clichê, mas é regularidade. E a regularidade, nós partimos do princípio do seguinte: primeiro, a nossa manutenção física. Nós conseguimos fazer esse elenco correr 38 rodadas de uma maneira homogênea. Claro que vão haver lesões, vão haver cartões, vão haver N situações que Por são isso que tem que ter um bom elenco, tem que ter um bom elenco por causa disso. Exatamente, eu ia terminar com isso. Você precisa ter peças de reposição à altura para que o time consiga manter essa toada. Porque realmente é um campeonato longo e vai haver altos e baixos, isso é normal. E uma coisa que tu falaste aí, Rodrigo, que é um gancho interessante também, né, que é entender a diferença das competições. A competição da Série B é muito mais cascuda. E, galera, a gente ganhou dentro de casa de duas equipes que são candidatas ao título, Isso. candidatas ao acesso. Isso quer Isso. dizer que o Remo vai subir? Isso quer dizer que o Remo vai brigar para subir? Só o futuro dirá. Só o futuro vai dizer se o Remo vai ter esse fôlego para brigar pelo acesso. O que nós podemos dizer é o seguinte: o Remo tem sido um time decisivo, um time que está sabendo ganhar os jogos dentro de casa, está conseguindo segurar esses jogos fora de casa. Vamos ter uma pedreira contra esse Criciúma, mas logicamente que alguns pontos podem melhorar. Por exemplo, Rodrigo, vou te citar. Questão de começar o jogo e iniciar as jogadas. Porque a construção de jogadas, né? Muito chutão, muito desespero, acaba dando muito a bola para o adversário, dando a bola para o adversário com uma posição defensiva talvez não vantajosa. Então, isso aconteceu bastante no primeiro tempo. Isso, lógico, vai ser treinado. Um outro ponto também, Rodrigo, que eu queria trazer é a questão do controle do jogo quando o Remo está ganhando. Como tu falaste, jogos são momentos. Vamos estar atacando, vamos estar defendendo, tem que saber sofrer as pressões durante o jogo. Mas não dá, por exemplo, como no jogo passado, a gente está ganhando de 1-0 e o Rangel, por exemplo, que a gente esqueceu de falar, mas fez uma partidaça, pegou tudo, muito criticado, mas pegou tudo, fez milagre, mas precisa ter calma, Remo tá ganhando, precisa dar chutão para frente, sai jogando. Então, assim, tem que ser cascudo, mas eu vou te dizer, viu, Rodrigo, eu acredito que esse time tá criando casca no momento certo e a gente espera que isso continue, né, meu parceiro? Com certeza, né, meu amigo? Um campeonato desse como a Série B é dificílimo. Como você falou aí, são duas equipes que estão aspirando ali a Série A, equipes com uma estrutura muito maior do que a nossa, com jogadores muito mais, de salários muito maiores do que o nosso. Então, realmente é uma obrigação desses clubes brigarem ali em cima, né? E o Clube do Remo tem feito bons jogos contra essas equipes. Eu até comentando lá fora de na resenha no Mangueira, eu prefiro o Remo jogando contra equipes que se dispõem a sair para o jogo, que a gente tem a opção do contra-ataque dentro de casa, que de repente, por exemplo, no Campeonato Paraense, ou contra essas equipes que vêm aqui de Roraima, de Rondônia, os caras colocam 11 jogadores atrás da linha da bola. E o Remo tem uma extrema dificuldade de propor jogo, cara. É um time muito mais reativo. E você vê que o Remo não consegue fazer boas partidas contra equipes que têm esse modelo de jogo. Então, quando as equipes vêm para cá, não, nós podemos ganhar do Clube do Remo em Belém. Eu quero que eles venham assim mesmo, com esse espírito. Não, venham, não, dá para ganhar do Remo? Dá, então venham. Porque o Remo tem sido muito letal aí nos contra-ataques, né? E eu vejo que esse time, por exemplo, eu tenho certeza que o jogo contra o Amazonas, na toada que nós estamos, o Amazonas vem para cá se fechar. Vem para garantir um ponto. Então vocês vão ver uma dinâmica de jogo totalmente diferente desse jogo contra o América Mineiro e contra o Curitiba, que vieram para cá para jogar. Não, nós temos condições de ganhar do Remo lá dentro. E vieram para cá propondo o jogo, tanto que os nossos gols foram de quê? Foram de contra-ataques. Isso é da nossa proposta de jogo reativa, de dar a bola para o adversário, de saber sofrer. O problema é que agora nós vamos enfrentar times agora mais do nosso nível, times que vão vir para cá extremamente fechados, jogando como o Clube do Remo tentando igualar as nossas ações, se defendendo, dando a bola para a gente jogar,
Eu quero saber qual vai ser a dinâmica do nosso time, tendo essa dinâmica de jogo aí, com a bola no nosso pé, o ritmo de jogo a gente tendo que dar, né? Como é que esse time vai se sair? Essa é a grande preocupação, porque vão haver jogos em que esses times vão vir para cá, meu amigo, jogar por uma bola. E esse tipo de jogo sempre nos dificultou. Isso aqui é a verdade. Então, eu prefiro que o Remo jogue às vezes com esses times aí que vêm para cá de peito aberto, sabe? Mas vamos ver o que o professor pensa, como é que ele vai se portar nesse modelo de jogo, que a gente consiga manter essa regularidade aí, essas posições iniciais, né? O Clube do Remo vai ter mais alguns dias de trabalho, já já vai viajar para Santa Catarina, lá para Criciúma, para mais um desafio. E o Remocast está na área, vamos fazer aqui esse pré-jogo para vocês. Então já sabe, deixa o teu comentário, a gente quer muito saber a tua opinião, te inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber uma notificação quando a gente liberar um conteúdo. Saudações azulinas e até a próxima. Ei, tu que está no G4, quem está na zona... Pode comentar aí, fala aí o que tu acha. Tamo junto, saudações azulinas.